Olha, esteve conosco na Rádio Piratininga de Piraju, em 96,3 FM, falando de Brasília, com exclusividade, doutora Carla Domingues, doutorada em saúde pública, aposentada do Ministério da Saúde, conhecedora profunda há vários anos de imunização nesse país, e falou de vários assuntos importantíssimos conosco, inclusive de vacinação, coronavírus, Covid. Vamos acompanhar atentamente essa nossa matéria com a doutora Carla Domingues. Alô, meus amigos da Rádio Piratininga de Piraju e do Radar Regional, eu converso com a doutora Carla Domingues, direto de Brasília, para o nosso programa logo de manhã, nessa segunda-feira. Doutora, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, quero agradecer a senhora de levantar cedinho para falar conosco aqui na nossa programação da Piratininga. Muito bom dia. Bom dia, Deodato. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar falando para a Rádio Piratininga. Fui casada há 32 anos com José Domingos Santos Júnior e tinha um amor incondicional por a cidade de Piraju. Então eu estou muito feliz de estar podendo estar falando com vocês aí. Doutora Carla, o Juninho, que era um amante do carnaval, né? Juventude Alegre. Uma curiosidade, uma pergunta para a senhora, né, nesse momento. Lá atrás a senhora chegou a desfilar pela Juventude Alegre também. Como é que foi esse relacionamento com o nosso carnaval de Piraju, que estava no sangue do nosso grande amigo Juninho? Sim, Deodato, eu conheci o Júnior em 88 e nós, no primeiro encontro, ele me falou da Juventude Alegre e a gente no primeiro mês de namoro, né, nós nos conhecemos em novembro. Em fevereiro, ele já tinha me convidado para ir passar o carnaval em Piraju, então com 3 meses de namoro, eu já estava saindo na Juventude Alegre e isso fez parte da minha vida de casado. Todos os anos, a gente morando em São Paulo, nós íamos passar o carnaval em Piraju e ele participando sempre da paderia e atuando junto com os amigos, né, para colocar a escola de samba na rua, e a gente era uma felicidade muito grande. Minhas filhas também saíram na escola, então era uma alegria para todos nós. Quem sabe um dia, com essa fim da pandemia, nós vamos falar desse assunto daqui a pouco, com esse momento difícil que nós passamos, mais adiante a Juventude Alegre faça um convite para que as filhas da senhora e a senhora desfile para nós aqui na Juventude Alegre como destaque. Para nós será um prazer. Eu falo aqui como cidadão pirajuense também, como um homem da mídia, mas também que gosta muito do carnaval, né? Doutora, agora a senhora disse São Paulo, né? A senhora conheceu o Juninho, que se casou, São Paulo, e depois foram para Brasília. Por uma força profissional, a senhora que também teve ao longo da vida uma ligação muito forte com a saúde. Como é que foi essa ida para Brasília e adotar a capital federal como residência oficial de vocês? Isso, Deodato. Eu nasci em Brasília, né? Me formei aqui e fui convidada para ministrar uma aula num curso aí em São Paulo, em Atibaia. E o Júnior estava fazendo esse curso. Ele trabalhava com a doutora Albertina Duarte, que é uma médica muito conceituada aí no estado, né? Uma ginecologista, e ele também era ginecologista. E nesse curso nós nos conhecemos, né? Como eu coloquei, no mês de novembro. E depois, com uma semana, a gente já estava namorando. Ele estava fazendo residência. E eu decidi acompanhá-lo, né, e mudar para São Paulo. Então pedi transferência do Ministério da Saúde para o escritório regional que ficava aí em São Paulo, e nós vivemos 10 anos aí na capital. Mas a vida em São Paulo, apesar de ser uma cidade maravilhosa, é uma cidade muito difícil, né, para a gente criar os filhos. Eu sentia muita falta da minha família, da gente ter mais qualidade de vida. E por um motivo, né, uma força maior, a gente conseguiu nos estabelecer aqui em Brasília. E o Júnior topou fazer esse desafio de deixar sua carreira em São Paulo e começar uma carreira aqui em Brasília, né? E felizmente, né, ele foi muito exitoso. Ele conseguiu formar um consultório maravilhoso, né? Conseguiu fazer mais de 4.000 partos. Até hoje eu ainda recebo notícias das pacientes, sentindo muita saudade dele. Ele foi considerado um grande médico,
foi professor da Faculdade de Medicina aqui de Brasília, conceituado nas sociedades científicas. Então ele conseguiu, mesmo mudando para Brasília, né, deixando a sua história em São Paulo, mas construiu uma história mais brilhante aqui em Brasília, né, e hoje ele deixou um legado importante para a nossa capital, e ele é reconhecido como um dos grandes ginecologistas da nossa cidade. Pois é, e o doutor Júnior, que faleceu há 2 anos atrás, e como disse a doutora Carla aqui, deixou um legado muito especial a todos. E era um grande amigo nosso, ele teve inclusive no programa aqui no Radar Regional, um pouco antes daquela fatalidade que o acometeu, e como médico não houve o que fazer, infelizmente, mas Deus está cuidando dele lá, e eu tenho a possibilidade e a satisfação de estar conversando nesse momento com a doutora Carla. Agora, doutora, a senhora academicamente se formou em Ciências Sociais, é isso? E como é que foi a saída para a saúde? A senhora trabalhou quantos anos no Ministério da Saúde, por este Brasil, né, cuidando desta saúde que é tão discutida até hoje, mais do que nunca agora com essa pandemia, com o Covid-19, essa saúde que precisa cada vez mais de ter mãos gigantes para proteger o nosso povo. Como é que foi essa passagem da formação acadêmica para a área de saúde, e quantos anos a senhora ficou aí prestando serviço e servindo o Ministério da Saúde nesse país? Eu, assim que me formei, eu teve um concurso do Ministério da Saúde para a área de políticas em saúde, né, e eu, como cientista social, prestei esse concurso, passei, e me dediquei minha vida inteira profissional para o Ministério da Saúde, né, trabalhando primeiro, né, como eu conheci o Júnior, coordenando o programa de saúde do adolescente do Brasil, né, eu organizei todo esse programa junto com a doutora Albertina Duarte, né, nós tivemos a oportunidade de implantar esse programa em todo o país. Depois eu mudei, né, a minha área de trabalho, passei a trabalhar com a área de imunização, e aí construí toda a minha formação, né, o mestrado, o doutorado, nessa área, mesmo trabalhando no Ministério da Saúde, sempre ligado às discussões técnicas e científicas da área, né, então sempre fui engajada nessa discussão mais científica, e tive a oportunidade, eu sempre digo, a honra de coordenar o programa de maior inclusão social do nosso país, que é o Programa Nacional de Imunizações, na qual eu coordenei do período de 2011 a 2019. É uma política eficiente, né, que mudou o perfil epidemiológico do nosso país. Na década de 70 nós tínhamos mais de 100 mil casos de pólio, 10 mil casos, eu vou corrigir. Então na década de 70 nós tínhamos mais de 10 mil casos de pólio, 100 mil casos de sarampo, e essas doenças deixaram de existir justamente porque nós temos esse programa que leva a vacina para toda a população brasileira. Então foi uma satisfação muito grande ter contribuído, né, na gestão desse programa que mudou o perfil e a qualidade de vida da população brasileira. Doutora Carla Domingues, evidentemente que eu não posso deixar de perguntar para a senhora, com toda a experiência e toda a trajetória de vida da senhora junto ao Ministério da Saúde, principalmente nas áreas de imunização, e está ligado também a vacinas, né? Eu queria que a senhora dissesse aqui para os ouvintes da Rádio Piratininga, do Radar Regional, pessoal que está atentamente acompanhando a senhora nesse momento, porque, se a senhora me permite, eu gostaria de chamar a senhora também de pirajuense, tá? Por favor, uma pessoa como a senhora é muito importante para o nosso contexto do dia a dia, com o conhecimento que a senhora tem numa área tão importante. Mas sobre Covid-19, coronavírus, tudo que está aí, inclusive as vacinas, qual seria, assim, a fala da doutora Carla nessa pandemia que realmente assustou o mundo, continua assustando, e ela tomou uma polarização gigante, tanto na informação, muitas conversas para lá e para cá, e agora chega a vacina, e na verdade o nosso povo ouve atentamente pessoas de experiência como a senhora. Eu gostaria de ouvi-la sobre esta pandemia, o vírus, e também com a relação à chegada da vacina. Qual o pensamento da doutora Carla? Deodato, a gente precisa deixar claro para a população brasileira, né, e especial a população pirajuense, que a única forma de nós voltarmos ao normal é através da vacina. Nós precisamos ter os grupos definidos pelo Ministério da Saúde sendo vacinados com elevadas coberturas vacinais. Infelizmente, né, por uma escassez de vacina, isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né, nós vamos ter que vacinar quase que a população global, né, todos os países estão fazendo a vacinação em etapas.
É preciso que todo o momento que o Ministério da Saúde convocar cada grupo, que eles compareçam ao serviço de saúde para serem vacinados. Porque só dessa forma é que nós estaremos com a população protegida. Não existe medicamento, não existe outra forma de nós protegermos a nossa população que não seja por meio da vacina. E principalmente nós temos que levar em conta que a vacina, ela é uma ação complementar até que nós tenhamos toda a população vacinada. Precisamos ainda continuar a usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter o distanciamento social, evitar festas desnecessárias, aglomeração, porque é dessa forma que nós vamos evitar a disseminação da doença na comunidade até que a vacina chegue para todo mundo. Doutora Carla, essa situação dessa vacina, da outra, com relação à eficácia e os índices, né? Como é que a senhora vê isso com tendência? Os estudos deverão melhorar isso a cada dia? Alguém diz também que as vacinas, elas têm que ter o amadurecimento, a vacina surgiu rápida, mas como a senhora mesmo disse, é necessário, porque é a única alternativa. Como é que a senhora vê isso na sequência e para o futuro? Deputado, acho que uma ótima pergunta para que a gente possa esclarecer para a população o que nós estamos falando. Primeiro, vamos falar dessa questão de vacinar muito rápida. Isso é um equívoco do pensamento das pessoas, porque não conhecem a história da produção de vacinas. Em 2010, nós tivemos uma epidemia, de novo. Em 2010, nós tivemos um surto de um primo desse coronavírus que está circulando agora, que chamava MERS e SARS. Então, os cientistas estavam já debruçando em cima de uma vacina para esses tipos de vírus, desses coronavírus, caso você tivesse novos surtos que acontecessem no futuro. O que aconteceu? Nessa pandemia, se aproveitou toda essa plataforma de desenvolvimento dessas vacinas anteriores e se utilizou para fazer essa vacina agora. Então, isso é fruto de muito estudo, de muito desenvolvimento e principalmente do investimento massivo dos países desenvolvidos. Para você ter ideia, só os Estados Unidos colocou mais de 10 bilhões de dólares para a produção dessa vacina. Então, essas vacinas são resultado do desenvolvimento da pesquisa, da ciência e de um investimento massivo dos países desenvolvidos e da própria indústria farmacêutica, o que culminou de que nós tivéssemos a felicidade de termos uma vacina em curto prazo de tempo. Então, ao invés da gente duvidar da ciência, nós temos que aplaudir, num curto prazo de tempo, nós temos vacina que vai proteger a população brasileira. Com relação à questão da eficácia, nós temos que entender que eficácia é uma estimativa. Como é que funciona isso? Eu pego um grupo de pessoas, eu aplico a vacina, e no outro grupo de pessoas eu não aplico a vacina. Eu aplico outro produto, que nós chamamos de placebo. Depois eu comparo quantos casos aconteceram no grupo vacinado e quantos casos aconteceram no grupo não vacinado. E aí eu meço a eficácia. Então, quando nós estamos falando de uma eficácia de 50%, nós estamos dizendo que a população que foi vacinada, ela teve menos risco de adoecer em 50% do que a população não vacinada. Mas não é um número absoluto, é uma estimativa, porque eu estou falando de um parâmetro neste grupo estudado. Quando nós comparamos uma vacina que teve uma eficácia de 50% e a outra que teve eficácia de 60%, nós estamos dizendo que as estimativas são similares, né? Nós não estamos dizendo que uma vacina é melhor do que a outra, porque foi feito neste grupo pequeno. Então eu tenho que fazer a vacinação no maior número de pessoas para que a gente possa avaliar a importância dessa vacinação como ação de saúde pública. Mas um dado importante, o que a gente tem dessas duas vacinas, né? Nós estamos falando da Coronavac, que tem uma eficácia de 50%, e da vacina da AstraZeneca, que tem uma eficácia em torno de 60%. Nós estamos dizendo que essas vacinas, que mesmo que as pessoas adoecerem, elas vão ter um caso leve, e que elas não vão ter gravidade, não vão ter internação e não vão ter óbito. E é isso que a gente quer nesse momento. O que nós estamos vendo? Os serviços de saúde lotados, cheios de gente, infelizmente gente chegando ao óbito. Então nós precisamos nesse momento justamente evitar isso, que as pessoas adoeçam com gravidade. Então essas vacinas são promissoras para essa proteção. Ok, doutora, muito oportuno o esclarecimento da senhora, porque o entendimento aqui, e vou emendar uma pergunta para a senhora também, o entendimento é que a gente deve cercar as mortes.
cercar o estado mais grave. E aí a vacina vai atuar nessa direção. Agora, a senhora também andou pelo Brasil, né? E há um questionamento também sobre as estruturas de saúde que precisam ser melhoradas. Hospitais, mais equipamentos, que ficou demonstrado, está demonstrado nesse momento também que há necessidade, já se gasta muito com saúde, mas a necessidade de direcionamento também para essa capacidade logística para poder atender a população, que tem muita gente sofrendo com isso, né, doutora? Há ainda um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Nós não temos dúvida do legado importante desse sistema, né? Ele foi criado em 88, você tem hoje a população brasileira, né? Todo brasileiro em algum momento utiliza o SUS, é uma política universal que garante o acesso desde a vacinação até o transplante de órgãos, né? Medicamentos, né? O programa de AIDS distribui medicamentos para toda a população. Então nós temos que pensar que é um programa exitoso. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos fragilidades. O que a gente precisa é exatamente isso, olhar quais são essas fragilidades e investir. O Brasil ainda investe muito pouco em saúde. Então, nós precisamos direcionar muito recurso do PIB para a área de saúde, para que a gente possa melhorar essa assistência, né? Não só no momento de pandemia, de epidemia, mas que a gente possa ter realmente uma assistência adequada a toda a população, né? E que a gente garanta, né, que essa universalidade se estenda cada vez mais, que não só um grupo de pessoas privilegiadas tem acesso a algum serviço de saúde, mas que todo cidadão brasileiro tenha direito à sua saúde de forma integral. Doutora Carla, muito obrigado pelos esclarecimentos aí na área de saúde. Se a senhora me permite, eu estou agendado com a senhora e tive o prazer de poder estar falando com a senhora hoje por conta do Pacola, doutor Pacola, que é amigo da senhora, do doutor Juninho, grandes amigos, e esse pessoal, Carlinhos Show da Droga Centro também, que eu quero agradecer esse pessoal, que acabou me colocando em contato com a senhora, uma pessoa muito bem esclarecida, e a fala da senhora, não tenha dúvida, é muito importante para Piraju e para todo o sudoeste de São Paulo, para as pessoas que nos acompanham. Pelo conhecimento e pela experiência da senhora eu tenho que agradecer. E nesse momento, quero colocar os microfones da Rádio Piratininga de Piraju, do Radar Regional, da nossa produção aqui da direção da Rádio Piratininga, sempre à disposição da senhora, e quero crer que depois que passarmos todo esse momento, quem sabe esse é um intimato que vou dar ao Pacola, tá certo? Ao Carlinhos Show, que são amigos da senhora, que a senhora volte a Piraju com as filhas para a gente celebrar aqui num outro momento, pós-pandemia, tudo aquilo do legado que o doutor José Domingues Júnior, o nosso grande Juninho, que se transformou em meu amigo também, era uma pessoa muito dada, uma pessoa muito proativa, né? Então fica sempre essa imagem dele e nós podemos transferir isso para a senhora, que está sendo muito gentil em falar comigo aqui nessa segunda-feira de manhã. Portanto, muito obrigado, e os microfones da Rádio Piratininga de Piraju sempre à disposição da senhora aí em Brasília, aqui na região, no que a senhora precisar, né? E que a senhora tenha um bom dia, e queria as considerações finais da senhora aqui para esse nosso bate-papo. Tenho certeza que o Pacola está ouvindo, o Carlinhos, todo mundo está atentamente ouvindo o que a senhora está falando nessa manhã aqui, a título de orientação e também importante para todos nós. Muito obrigado, doutora. Deodato, eu queria inicialmente agradecer o Pacola, né, em nome dele, agradecer a todos os meus grandes amigos que eu deixei aí em Piraju, dizer que eu vou levar cinzas do meu querido Júnior para ser colocada em Piraju. Esse foi o último desejo, não fiz isso ainda por conta da pandemia, mas assim que isso passar, e nós vamos fazer uma grande homenagem a ele aí em Piraju. Essa é a terra querida dele, é onde ele vai ficar para a eternidade. Então eu em breve estarei aí em Piraju. E as minhas últimas considerações finais, eu quero colocar para a população de Piraju que acredite nas vacinas, não acredite em fake news, não acredite nessas mentiras que a gente vê na internet, nas redes sociais o tempo todo, falando que vacina vai fazer mal à saúde, que vacina é uma conspiração da indústria farmacêutica. A única forma de nós cuidarmos da nossa saúde e cuidarmos principalmente da nossa família, dos nossos amigos, é fazer
fazendo com que nós sejamos vacinados. Porque quando a gente vacina, a gente não só se protege a si, mas a gente protege a toda a coletividade que está em nossa volta. Então, voltem a acreditar no Programa Nacional de Imunizações, como sempre fizemos, esse programa da história de sucesso do nosso país. E neste momento da pandemia, é necessário que toda a população que for convocada compareça a ser vacinada, e é isso que a gente espera. E eu tenho certeza que a população de Piraju vai fazer um belo serviço e vai estar toda vacinada quando chegar a oportunidade de cada um no momento que for convocado. Um abraço e uma felicidade muito grande estar conversando com vocês. Obrigado, doutora. Tenha um bom dia. Olá, você acompanhou mais uma matéria aqui nos nossos canais? Aproveite, se inscreva, fique conosco para você receber as mensagens e estar sempre juntos conosco, tá bom? Aqui no Facebook Tatão Show, no Instagram Tatão Show e também no YouTube, né? Aproveite as novidades dos nossos canais.